Bom, gente, vamos começar aqui com a nossa massa. Então, essa massa aqui tem somente cimento, água, detergente de lavar louça e cola. A gente fica aí com essa consistência e vamos trabalhar com esses paninhos aqui, que é de limpeza. Eu compro eles aqui na minha cidade, que é bem baratinho, mas lembrando que vocês podem estar reciclando aí roupas velhas, né? Você vai jogar fora, roupas rasgadas, você pode reciclar, porque a ideia aqui é essa. O que você vai fazer? Você vai molhar esses paninhos, né? Eu gosto dele porque eles são bem furadinhos e dá pra absorver bastante essa nata de cimento aí. Nós vamos usar aqui, ó, na parte de baixo, eu já fiz esses canudinhos aqui em forma de espiral e papietei aqui todo o fundo da nossa fruteira com jornal rasgado. Isso é muito fácil de fazer. Eu não mostrei porque é muito fácil, senão o vídeo fica muito comprido. Nós vamos aqui trabalhar agora aqui dentro com uma textura aí feita com esse tecido aí na massa de cimento. Então, depois do tecido molhado, você coloca ele na massa, espera um pouquinho até que absorva toda a nata de cimento. Você vai mexendo devagar. Depois que você ver que fica aí tá bem sujinho, né? Bem absorvida a nata de cimento no pano, aí você coloca lá dentro do recipiente e vai começando a fazer a textura. Ó, coloca ali até aquele limite ali, até a borda do recipiente, porque nós vamos trabalhar na parte de dentro com o cimento, com a textura de cimento, mas na parte de baixo a gente vai usar a trama de jornal. Então você vai esticando, pode deixar encolhidinho, não tem problema. Somente observar aí que você tem que colar, então esse pano aí tem que aderir bastante a peça. Enquanto a gente está fazendo isso aí, você vai observar que vai formar algumas bolhas, né, de ar entre o tecido e o recipiente. Então você vai puxando assim e levando o ar para fora, né? Então você vai desmanchando aí todas as bolhas de ar. Nós estamos aqui reciclando essa fruteira para fazer a nossa fonte. Essa fruteira tá quebrada, rachada, então provavelmente ela iria pro lixo. Só que aqui eu não jogo no lixo, eu reciclo. E a gente vai estar usando também aquela parte de cima da garrafa do galão de água mineral de 20 litros, que vai compor a nossa peça. Então, ó, tô pegando aqui mais um pedaço do tecidinho de limpeza, molhei, deixa eu tirar essa colher daqui. E vou fazer o mesmo processo. Mergulhar na nata de cimento
tecido absorva. Agora a gente vai tapar ali a outra parte que ficou, sem a textura. Da mesma forma, você coloca lá dentro do recipiente, vai esticando, puxando, alisando para aderir e tirando aí as bolhas de ar que porventura for sendo feitas assim, ó. Tá vendo? As bolhas de ar, o ar vai saindo, então se a gente for alisando, ele sai. Vai esticando, não tem problema de ficar tudo enrugadinho, porque esse encolhidinho aí vai dar um charme à nossa peça, porque a gente está simulando aqui o fundo de um rio, né? Então o fundo de rio é sempre irregular mesmo. Quero reforçar aqui que esses tecidinhos, esse tecido que eu tô usando, ele é baratinho, eu tô usando somente porque é uma questão de praticidade, né? Para fazer o passo a passo aqui. Mas você está fica à vontade aí para fazer com tecido, para reciclar aí os seus tecidos velhos, né? Para que não seja jogado fora, jogado na natureza. Se é uma roupa velha rasgada que não serve para doação, mas serve para fazer aí uma obra de artesanato. Então a gente alisa direitinho. Depois, quando terminar aqui, a gente vai passar para outra peça, aquela redonda lá. A gente primeiro vai fazer furos nela. Ó, se você observar que ainda ficou tecido aparecendo, você pode pegar a massa e passar assim com os dedos, ó. A ideia é que todo o tecido desapareça, então fique aí tipo meio centímetro de massa acima do tecido, tá? Aproveita aí para tirar aquela parte lá que sobrou, que caiu para fora ou que ficou faltando. Vamos furar, tá? Aquela parte redonda lá. Daqui a pouco, depois a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Depois de fazer os furos, nós vamos fazer lá também. Vamos fazer os furos aqui ao redor, furos aleatórios. Você pode pôr em quantos lugares você quiser. Você pode até fazer tipo uma peneirinha, mas como vai ficar muito longo o passo a passo, então eu vou furar aqui alguns buracos aleatórios. Então eu vou fazer assim, buracos na mesma direção, em forma de cruz, depois colocar buracos entre eles, né? Furos na realidade, formando assim tipo como se fossem os pontos cardeais, né? Um em cima, um embaixo, um do lado, um do outro e um no meio desses dois aí. Então nós vamos ficar aí com mais ou menos 6 buracos. Mas você pode estar furando aí todo o vasilhame para ficar assim como se fosse um chuveirinho.
Mas se você também não quiser fazer buracos, você não precisa, né? Eu fiz aqui em volta, ó, até que eles vazassem aqui do lado de cá. E durante toda a confecção da peça, a gente vai ter que manter esses buracos aí desobstruídos. Então a gente vai trabalhar aí com textura de cimento, mas a gente vai ter que manter esses buraquinhos abertos. Não podemos esquecer disso. Então a gente vai centralizar essa peça aqui e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na peça lá de baixo, quadrada. Vamos usar quantos tecidos forem necessários. Então a gente já molhou o tecido, colocou na massa de cimento e vamos aqui colocar aqui dentro. Essa parte de cima eu vou puxar mais um pouco e deixar as duas pontas caídas para fora da peça. Por quê? Porque aí nós vamos estar fazendo aí tipo rocha derretida, né? A gente vai fazer uma ilusão aí de rocha derretida. Vamos ter lá naquelas cavernas, né? As estalactites, que é uma ilusão natural. As rochas vão se derretendo, né? A água. Aí fica assim, tipo rocha derretida. E isso vai dar um charme na nossa peça. Então eu deixo aquelas duas pontas lá nessa parte aqui. E quando eu colocar a outra do lado de cá também vai ficar as duas partes também para fora, dando um caimento. Mas ó, precisamos primeiro, né, unir essa peça de redonda na peça quadrada ali lá. Então a gente pode fazer isso com o tecido mesmo, só que a gente vai enrolar lá no pezinho dele, na parte de dentro, porque depois que secar, essa peça vai ficar unida, então ela não vai se soltar, tá bom? Então, ó, colocou lá embaixo na peça e vai emendar aí uma na outra. Coloca mais massa de cimento para deixar bem coladinho. Depois a gente coloca a parte aqui de cima, ok? Isso aí. Sempre tirando as bolhas de ar que formam. Vamos aqui agora para a parte de baixo. Eu inverti um pouco o vídeo, né? Mas a gente trabalha primeiro na parte de baixo, que é para ficar mais fácil. Então, ó, eu fiz essa espiral assim, enrolei no cabo do pincel, depois enrolei, quando estava no bom tamanho, eu grudei aqui. E agora eu vou continuar crescendo esse círculo aí. Emendo o canudinho e vou enrolando, tá? Você pode estar fazendo toda a parte de baixo assim, crescendo canudinhos, enrolando e até lá em cima na borda. Só que eu não quero fazer isso, eu vou brincar aqui com as tramas, vou colocar aqui canudos na vertical assim, para depois a gente começar a fazer uma trama, a trama torcida, que é uma trama muito fácil de fazer e fica bem bonita, bem fechadinha. Então, ó, vou finalizar aqui esse último canudo e depois vou começar a colocar aí os nossos canudos pilares, que são os canudos da vertical, que são os canudos que vão sustentar a nossa, ok?
nós vamos colocar aí, para medir direitinho, a gente coloca do mesmo jeito que a gente fez os buracos lá, né? Bota um desse lado, depois coloca um do lado de lá na mesma direção. Sempre com a técnica aí dos pontos cardeais, né? Leste, sul, norte, sul, leste, oeste, e depois no meio deles a gente vai fazendo a mesma coisa. Para fazer a nossa trama aqui, tanto essa como qualquer trama que a gente for fazer no canudinho de jornal, é melhor que a gente deixe aí uma distância de 1 centímetro, 1,5 centímetros, dessa forma aqui, porque a gente fica mais fácil de trabalhar e a nossa trama fica também bem harmonizada, bem bonita. A gente emenda um canudo no outro, dobra ao meio e vamos começar a nossa trama. Então eu já abracei um canudo pilar, esse canudo duplo aí fica sendo nossos canudos de trabalho e a gente torce e pega o canudo da frente. E assim por diante, sempre a gente dá uma torcida e coloca o canudo pilar da frente ali naquele meio, como se estivesse abraçando os canudos. Então, esse canudo de trabalho vai firmar os canudos pilares, ok? A gente vai fazendo aí essa sustentação. Lembrando que você pode também estar começando essa trama aí lá no começo do círculo, lá embaixo, Mas como eu quero fazer um desenho aqui diferente, então eu comecei ali usando como referência aquela marca ali do recipiente que veio de fábrica, né? A marca da fruteira. Então eu tô seguindo aí essa marca, que é saliente, em alto relevo. Terminando o canudo de trabalho, o canudo duplo, é só a gente emendar com outro canudo. Passa a cola e encaixa. Todos eles encaixam perfeitamente, gente. E se um deles não quiser encaixar, é só você afinar um pouquinho a ponta e enroscar ali como se fosse um parafusinho. Às vezes tem um que começa a dar ruim, mas aí você conserta. Aí é só continuar com o movimento lá de torcer o canudo duplo, abraçar o canudo pilar, ok? É muito fácil de fazer, essa trama é bem bonitinha, fica bem fechadinha. Você, quando ela for aumentando, você vai, juntando a trama, fica bem juntando direitinho, que é para ela não ficar aberta, porque ela tem que ficar bem juntinha, esses canudos aí de trabalho. Aí, eu tô reparando aqui que conforme eu tô aqui tramando os canudos pilares, que são estes da vertical, eles vão começando a tomar distância um do outro, né? Então eu dei aquela volta lá e agora eu vou colocar canudos pilares aqui, no meio deles, que é para poder diminuir a distância. Então a gente coloca ali, entre um canudo e outro, a gente acrescenta um pequenininho, tá? A gente faz assim. A gente vai acrescentando para poder diminuir a distância dos canudos. Sempre quando a gente trabalha com peça assim, oval, com peças circulares, ou peças assim que tenham esse design arredondado nos cantos, então é comum, né, que os canudos, conforme for subindo a trama, os canudos comecem a abrir. Então você tem que estar observando aí
e manter essa distância de 1,5 centímetro. Se passar disso, você já começa a acrescentar canudos entre eles, né? Para diminuir essa distância. Então eu faço assim, ó. Tá vendo? Eu dou um abraço no canudo, aí coloco um outro canudo pilar entre eles e vou abraçando aí com a torcida. Aí pego outro, no próximo que tá distante eu já coloco um outro. E sempre juntando aqui a trama para ficar fechadinho. Tá bom? Nesse caso aí eu só precisei colocar somente essa fileira nova aí de canudos pilares. Depois não precisou mais, então a gente, quando chegar aqui, da onde a gente iniciou, a gente vai continuar aí só com os canudos duplos, que são os canudos de trabalho. Já chegamos aqui, ó, e continuamos da mesma forma, só virei a peça para baixo para que facilite aí o trabalho dos encaixes e o movimento aí de subir com a trama para juntar ela na trama de cima, para ficar bem fechadinho. E o desenho lá em cima, ó, ficou bem bonitinho, né? Ó, o círculo, aquela parte ali sem trama que deu também uma fortalecida, né? Ficou bonito. E aí, ó, continuo tramando somente os canudos de trabalho sendo aumentados, torcendo e encaixando os canudos pilares aí entre essas torcidas. Quando você se cansar, pessoal, vocês podem, né? Procura aí um lugar onde você fique relaxado. Assim. Cansei de ficar em pé, então sentei um pouquinho para continuar aí a fazer a minha teia de aranha. Parece uma teia, né? Então eu vou tecendo, acabou o canudo, eu já encaixo o outro com um pouquinho de cola na ponta. E eu vou levar essa trama aí até ali, no limite, né? Porque ela só vai ficar na parte de fora. Pessoal, eu tô aqui aliando as duas técnicas, tá? Porque eu faço o meu artesanato com canudinho de jornal e agora eu tô colocando aí a técnica da arte do cimento, aliando as duas técnicas que é pra ficar bem bacana. Ó, já tô aqui em cima e agora a gente vai aprender a como finalizar os canudos, né? Nós vamos deixar aí de uma forma, vamos esconder todas essas pontas que não vai ficar aparecendo que foram cortadas. Então já tô chegando aqui no finalzinho e a gente vai aprender agora a esconder primeiramente as pontas do canudo de trabalho, que são esses canudos duplos aí, ó.
a gente vai pegar aqui a primeira ponta, a gente vai afastar aqui, ó, com o auxílio de um palito de churrasco, né, uma chave de fenda, uma coisa pontiaguda, ponta da tesoura, tanto faz. Aí você vai afastar ali a trama, vai enfiar ali a ponta e vai puxar, ok? Pra ela ficar presa. E depois a gente vai proceder da mesma forma com a outra ponta. Você busca aí o melhor ângulo, né? Ó, enfiei o canudo não. O palito de churrasco aí, ó. Que é a trama muito fechadinha, então a gente pode usar o palito de churrasco como guia. A gente passa ele, enfia o canudinho ali dentro, ó, e usa como guia, que aí fica mais fácil, tá vendo? Aí depois é só puxar, apertar, né? Ajeitar a trama direitinho e colocar aí um ponto de cola nas duas entradas, onde entrou o primeiro e o segundo, tá vendo? Depois disso, você espera secar, aí pega um auxílio de uma tesoura ou um estilete, corta bem rente aí todas essas duas pontas, bem rentezinho ali para não ficar aparecendo, aí fica imperceptível. Agora a gente vai começar a cortar os canudos pilares, a gente vai esconder as pontas dele, a mesma coisa, só que esse aí a gente corta com um pouquinho de sobra só, dobra. Corta assim, ó, afasta e enfia a pontinha ali dentro. Depois você vai colocando cola, né? É sempre depois que você colocar e esconder a ponta, você põe cola, que é pra quando secar essa trama, ela não vai mais desmanchar. Aí, ó, olha só. Tá vendo? Ó, o canudo encaixa no próximo. Afasta, coloca a pontinha e põe cola. Aí o próximo, como é que fica? Ó, mesma coisa aí, já tô aqui já quase terminando. Mas eu coloquei aqui no ângulo mais perto, que é pra vocês verem, ó. Afastou, botou a cola, colocou a pontinha, tá vendo? Assim, aí faz a mesma coisa com o outro. É muito fácil, não tem mistério nenhum. O acabamento na peça de cestaria é o ponto máximo da peça, né? Estamos aqui quase terminando. E essa peça vai ficar muito bonita. Trabalhoso, mas as minhas peças são assim porque eu gosto de bastante detalhes, né? E como aqui a gente está aliando duas técnicas, então fica um pouquinho mais trabalhosa também. Então isso é um teste, né? Porque eu sei que a cestaria eu domino, mas a técnica lá do cimento eu tô aprendendo. O que eu fizer aqui, se eu não mostrar, eu vou contar para vocês. O último, viu? Sempre encaixa certinho da onde começou. Não tem como sair diferente. Olha que legal. Depois disso, é só você esperar secar, porque essa trama aí não vai mais desmanchar de forma nenhuma. Olha como que ficou. A parte aqui da trama de jornal a gente já terminou. Vamos agora passar aqui pro dentro. Olha como é que ficou lá embaixo. Lembra aquele tecido que eu coloquei lá no pezinho? Segurou essa parte redonda aí lá no fundo dessa parte quadrada. Então, ó, agora a gente vai ver se os furinhos que a gente fez na peça, se eles estão obstruído, e a gente vai enfiar aí uns
Pode ser um palito de churrasco ou um prego. Vou usar um prego para ver se tem algum desses buracos aí tapados, ok? Então, esse aqui ficou fácil, eu coloquei lá e girei. Agora esse daqui eu encontrei um pouco mais de dificuldade, né? Então tive que colocar aqui na parte de baixo e fazer um pouco de força até ele vazar lá em cima. E depois eu tive que colocar ele de cima para baixo e fazer esse mesmo movimento, ó, de girar. Tá vendo? Para ter certeza que essa parte não ficou tapada. E aí você procura aí todos os furos para ver. Se você optar por fazer furos, você vai ter que passar durante toda a confecção da peça e da pintura. Você não pode esquecer de desobstruir os furos. Ok? Agora a gente vai fazer mais um pouquinho de nata de cimento, só que dessa vez mais durinho, né? Como se fosse uma massa de pastel. Então é o mesmo procedimento, você põe cimento, cola, detergente de lavar louça líquido e água. E vai buscando aí o ponto da sua nata. Porque dessa nata aí, dessa massa, a gente vai fazer pedrinhas, né? Para colocar dentro. A gente vai fazer pedras ornamentais que eu fui comprar. Estão muito caras, gente. Pedra de aquário e de jardim. Então eu vou fazer as minhas. Ó, ficou um pouquinho mole, então botei um pouquinho mais de cimento, tá? Porque essa massa tem que ficar um pouco mais dura. O ponto dela é o ponto de largar no fundo da bacia. É como se fosse massa de pastel mesmo, quer dizer, de pizza. A gente vai colocando ali, ó, e vai tipo como se estivesse sovando massa de pizza, né? Aí dá pra gente fazer aí umas pedrinhas maneiras. Vou fazer em diversos tamanhos, tá vendo? E também vou pegar um pouco ali e colocar mais uma... Vou dar uma reforçada ali dentro da fonte, né? Porque tá muito fininho. Então a gente vai dar mais uma reforçada ali. E vamos tampar aquele buraco lá do meio, porque não vai ser necessário. E aí, ó, nossa massa tá dessa forma. Quando começar a desgrudar da mão e da bacia, dá pra gente trabalhar com ela. Essa, gente, é a primeira fonte que eu faço. A gente vai fazer uma bolinha assim pra fazer as pedras. Ela fica nessa textura aí como se fosse uma massinha de modelar. Então vamos dar mais uma preenchida. Ó, tá grudando aí no fundo da bacia. A gente molha, ó, porque tá seca já, a gente molha, que é pra facilitar aí a aderência de um cimento molhado no cimento seco, né? Então a gente dá mais uma umedecida na peça aí com água e coloca a massa e vai espalhando ela para que haja aí a aderência e depois não fique trincando. Agora com o restinho que sobrou
Eu botei mais água, fiz uma nata bem mais líquida, né? Tô usando aí como se fosse uma tinta. Tô passando em toda a peça. E vou passar também na parte aí, nessa parte que tá saindo pra fora, que é essa aí, ó, a parte das estalactites, né? Eu acho que é esse nome, gente. Eu estudei isso na 5ª série, faz muito tempo. Mas acho que o nome é esse. São as rochas que vai derretendo, né? Na realidade, são aquela água que vai saindo, que vai passando pela rocha, e o cálcio da água começa a endurecer, né? Fica sólido. Aí vai dando um aspecto de rocha derretida, mas na realidade acho que é cálcio da água, se eu não me engano, né? O restinho eu coloco aqui, bem assim ali em cima, nessa partezinha aqui, para fazer como se fosse eu estivesse confeitando um bolo, né? Vai dando aquele aspecto de calda de chocolate, né? Quando a gente faz bolo de chocolate com calda, a gente coloca assim, ó, e deixa a calda descer, né? Fica bem bonito. Olha só que legal. A gente coloca e deixa descer sozinho, tá? Visualiza aqui dentro. Porque a gente vai diminuir também um pouco esse buraco aí do fundo, que ainda ficou bem fundo, né? A gente vai, ó, botando bastante a massa ali. Agora a gente, depois de seco, a gente dá uma lixadinha, só para dar uma lixadinha só aqui, né? A outra parte da calda de chocolate a gente não tira. Aí eu fiz as pedras e, ó, na borrachinha que vai auxiliar aí o caminho da água, eu vou ali simular um pote de água que eu vou colocar na mão da sereia. Então eu já fiz, ó, uma bolinha de cimento, já tá seca. Agora eu vou enrolar ela com canudinho, tá? Ó, vou simular né? No Nordeste chamam de moringa. Aqui a gente chama de pote de cerâmica. Então, aí coloca ali, cola, tá bom? E cola embaixo também. Agora eu passei uma mão de tinta branca e agora eu tô passando o betume. A tinta, gente, eu tô usando tinta látex, né? Tinta de parede aí. Mas eu reparei que essa tinta não é legal para fazer a pintura envelhecida, não. Se você usar a tinta PVA de papelaria, é melhor. Aí depois da tinta branca seca, você passa o betume. Passei todo o betume lá e agora eu também tô pintando as minhas sereias, né? Na realidade é um casal, então é a sereia e o tritão. Porque não existe sereio, existe tritão, que é o namorado da sereia. Então olha só, depois que o betume secar, a gente vai pincelar querosene e vai tirar o excesso do betume com o pano seco, né? Pedacinho de tecido seco. E eu falei que a tinta látex não é legal porque, ó, o betume ele se recusa a sair dali. Se você usar o PVA, a tinta PVA, não precisa. E vai ficar bem envelhecida mesmo porque sai com facilidade. Tá bom? Mas mesmo assim, ficou legal, não ficou feio não. Mas o envelhecido com a tinta PVA é bem melhor, tá bom? Olha que legal. Agora a gente vai, ó, já pintei aqui embaixo. Eu também, depois disso, eu envernizei e também dei uma leve pincelada com tinta dourada.
Fiz também uma trancinha como acabamento, aí já coloquei ali, por isso que eu coloquei aqueles pregadores, trancinha com jornal. E a gente vai trabalhar dentro da fonte agora com tinta mesmo, né? A gente, a mesma coisa que a gente fez lá embaixo, que é pintar de tinta branca, a gente pinta também a fonte aí do lado de dentro. Só para fazer a queima do cimento, né? Então vamos pintar aí toda ela de branquinho, tanto essa parte de cima aí redonda, quanto a parte lá embaixo quadrada. Pintei as peças também de branco e depois dei uma mão de tinta marrom. Agora a gente vai aqui para dentro da fonte, vamos aí trabalhar um pouquinho de azul, um azul clarinho, um azul escuro, mas é o mesmo azul. Eu simplesmente desmancho ele um pouquinho mais com água, se eu quiser ele mais clarinho. Eu querendo ele mais escuro, eu já boto um pouco menos de água. E a gente vai pintar toda a peça, tanto por dentro quanto por fora e por baixo também da peça, tá, gente? Lá embaixo. E por dentro também. Tanto a parte redonda quanto a parte quadrada, tá? Então, olha que legal. Vamos aí colocar todo azulzinho. Depois a gente vai brincar aí com mais duas cores, né? Ó, os buraquinhos, tá vendo? Os buraquinhos tem que estar ali desobstruídos. Ó, e ficou aí um verde lodo. Aí eu vou passando aqui nas pedras, né? Que as pedras também tem que ficar, pode ser verde, pode ser marrom, você escolhe. Aí tô dando umas pinceladas assim, ó, aleatórias na peça, só para dar aí uma ilusão de lodo. Então você faz aí isso em toda a peça, tá bom? Ó. Depois disso a gente vai iluminar com tinta branca. Ó, passa a tinta branca assim, dá uma iluminada nela, pelos lados, por dentro, tá vendo? E por baixo. E em seguida, antes que seque, você vai umedecer aí o pano e vai passar o pano úmido e espalhar, né? Para dar um aspecto aí também envelhecido também, né? E os pontos brancos vai fazer de luz. Pronto, gente, aqui ó, eu coloquei, deu uma envernizada, só que, gente, eu vou contar a verdade para vocês. Eu coloquei verniz marítimo, ficou péssimo, subiu bolha e eu tive que tirar e pintar toda a peça de novo. Aí depois usei o verniz acrílico base d'água, a mesma coisa, não deu certo, tá? E então eu fui e coloquei o verniz a base dissolvente, entendeu? Aí sim, aí funcionou. Então, eu falei que ia contar as experiências, né? Foi uma péssima experiência, porque eu tive que refazer o trabalho da pintura aí. Agora a gente vai instalar o motorzinho. Então, se vocês forem usar o verniz marítimo, então, por favor, use o verniz marítimo à base dissolvente, tá? A base d'água não funciona. Verniz à base d'água não funciona. Tem que ser a base dissolvente, que é para impermeabilizar a tinta, não suspender bolha, não soltar a tinta. Ó, encaixei aqui e vou esconder esse motorzinho ali embaixo. No caso do verniz, você usa aí verniz à base de solvente, o verniz geral, ou verniz automotivo, que também serve. Ó, esse motorzinho, que é de fonte d'água, ele trabalha embaixo d'água, gente, ele não pode ficar fora d'água. Então, o que eu tô fazendo? Eu coloquei ele lá dentro e agora eu vou botar um peso em cima para que ele não flutue na hora que a gente estiver
enchendo a fonte com água, tá bom? Então você prende ele, deixa ele escondido ali e coloca um peso em cima. Outra coisa também que eu quero falar com vocês é que somente o tritão ele tá preso na fonte. Todas as outras peças vão ser removíveis, tipo o pote de água que tá na mão da sereia, ele sai. A sereia também sai, porque ela só tá unida ali pela cintura com o abraço do tritão, né? Ele é que tá segurando. E as pedras também a gente vai deixá-las soltas dentro da fonte. Tá bom? Que é para facilitar aí a limpeza. Quando tiver com poeira, né? A gente pode tirar tudo de dentro, fazer a limpeza e depois trocar água. Agora a ornamentação fica aí por sua conta. Você coloca aí, distribui as pedras de uma forma aí que você acha que está bem harmoniosa, não tampando aí os buraquinhos, né? Porque ele vai sair ali por baixo, vai ser o aspecto de chuveirinho, né? Então é isso, você vai colocando pedras aí, bota pedra lá embaixo também, que é para compor. Aí você pode estar colocando também pode botar flores aí, né? Aquelas flores artificiais, aqueles matinhos artificiais. Você pode estar aí colocando de várias ornamentações. Pode colocar aí peixinho artificial, gente. Não coloca peixinho vivo, não. Peixinho de verdade, não, porque essa tinta ela é tóxica, né? Acho que os bichinhos podem até morrer aí dentro. Então não coloquem peixinhos de verdade. Pode colocar peixinho artificial, areia de aquário, principalmente areia branca, vai ficar bem bonita aí porque dá um contraste. Agora eu vou colocar aqui, ó, 1,5 litro, eu ia falar 1 metro, 1,5 litro de água, tá? Ali na parte de baixo. A gente só coloca água na parte de baixo, tá, gente? Porque aquela bombinha vai fazer impulsionar a água de baixo para cima e vai sair ali pelo pote da sereia. Então eu coloquei primeiro 1,5 litro d'água e eu olhei e vi que ainda ficou um pouquinho para fora d'água. Vou ligar aqui para ver se está funcionando. Ó, funcionou direitinho. Agora eu vou colocar mais 1,5 litro de água para poder tapar toda a bombinha. E ficou assim, gente, olha que fofo. Ai, eu gostei muito desse resultado, gente. Então, ó, se vocês gostaram também, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like, seu comentário, compartilha essa ideia com seus amigos, tá bom? E me siga lá nas minhas redes sociais. Olha, gente, como é que ficou aqui, ó. Tá vendo o buraquinho? Tá saindo água ali, que é esse efeito que eu queria, tá? E tá transbordando aqui em cima. E fica assim, esse movimento da água. A água sobe, cai ali, transborda e já cai embaixo de novo da fonte. E olha como é que ficou a parte tramada do jornal. Ficou muito linda, eu gostei muito do resultado. Olha, o tritão ele tá aqui, ó, a parte de fora, e a sereia tá ali dentro segurando o pote de água. Show, né? Obrigado aí pela paciência e até a próxima, pessoal. Tchau!